Meus prezados irmãos, paz e graça seja com todos, com imenso prazer que pela graça do nosso Salvador Jesus Cristo, mais uma vez retornamos às palestras do canal Despertar em 1844. Deus seja louvado porque o Senhor, cada dia que passa, Ele tem nos dado graça e sabedoria e tem nos dado a coragem e a disposição para levarmos essa mensagem ao seu povo, para que todos sejam esclarecidos com respeito o que é realmente a verdade presente. Dessa vez, pela graça do Senhor, nós iremos tratar de um assunto muito interessante, muito importante para o povo de Deus desses últimos dias. O título de nossa mensagem é os dois concertos ou as duas alianças. Nós iremos estudar esse tema dentro do livro Testemunhos para Ministro. Nós iremos dentro do livro Patriarcas e Profetas, logicamente a Bíblia, né? E também o livro Como Ser Realmente Feliz. Esse livro, Como Ser Realmente Feliz, ele vem tratando do tema das duas alianças, os dois concertos, de uma maneira como nunca vi em toda a minha vida. É um livro importante, volto a dizer. Se você quer compreender realmente a mensagem de 1888, se você quer compreender realmente o que é justificação pela fé, a mensagem que Deus enviou, então estude o livro Como Ser Realmente Feliz. Também nós iremos ver o livro Testemunhos para a Igreja, volume 1. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, nós iremos tratar deste tema, desse assunto. Mas eu gostaria de iniciar com o livro Testemunhos para Ministro, a página 91, uma página muito conhecida por todos nós. Mas antes de darmos início, nós iremos pedir as bênçãos de Deus, a sua direção, tanto a mim quanto àqueles que irão ouvir essa mensagem. Oremos ao Senhor nosso Deus então. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, nosso Salvador, nos ajoelhamos, Senhor, para agradecer por todas as bênçãos. Senhor, damos início mais uma vez a uma palestra que tem por título As Duas Alianças, os Dois Concertos. Senhor, venha abençoar esse tema para que teu povo compreenda, para que nós possamos entender aonde estamos. Se estamos participando do velho concerto ou do novo concerto, se entramos na nova aliança ou velha aliança. Abençoe-nos, ó Deus, cure a nossa alma, cure a nossa cegueira de espírito, por amor de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, que Deus venha abençoar a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Os dois concertos, ou as duas alianças, é um tema muito complexo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu comecei a ler alguns livros da igreja, alguns livros de estudos bíblicos, e esses livros confundiam muito a minha mente com respeito aos dois concertos ou às duas alianças. Por quê? Porque a Igreja Adventista sempre ensinou que o velho concerto ou a velha aliança representava a lei cerimonial, enquanto o novo concerto representava a morte de Cristo. E assim eu creio que quase todo membro da igreja, uma parte tem essa visão, a outra parte tem uma visão de nada, do nada. E uma pequena minoria quase insignificante são aqueles que têm folheado os livros de Jones e Wagner. O comentário de Gálatas do pastor A.T. Jones, do pastor Wagner, é um livro excelentíssimo. Se você deseja compreender esse tema, eu digo, vá ao livro Como Ser Realmente Feliz, o livro Comentário de Gálatas do pastor Wagner e o livro O Concerto Eterno. Você irá entender essa mensagem. Nós iremos ler Testemunho para Ministro,
em sua grande misericórdia, enviou o Senhor a preciosa mensagem ao seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Ela diz: muitos perderam Jesus de vista. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo, é a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Meus irmãos, por que Deus enviou essa preciosa mensagem em 1888? Por que Deus escolheu esses dois homens para dar essa mensagem? Por quê? Qual foi a necessidade de Deus enviar essa preciosa mensagem, que ela diz que é a mensagem da justificação pela fé? Irmãos, quando Deus iniciou este movimento, o movimento adventista do sétimo dia, quando Deus levantou o primeiro homem, Guilherme Miller, em 1831, para proclamar a primeira mensagem angélica, quando Deus levantou o segundo homem, no verão de 1844, para proclamar a segunda mensagem angélica, Deus enviou do céu a primeira, a segunda e a terceira mensagem. Deus enviou o primeiro, o segundo e o terceiro anjo. E Deus escolheu homens aqui na terra para formar, para representar esses três anjos. E em Testemunhos para a Igreja, volume 1, Ellen G. White diz que os três anjos representam um povo que ergue a voz como trombeta e proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é uma denominação, não é uma entidade, é um povo. É um povo. E este povo recebeu o nome de Adventista do sétimo dia. Tudo bem. Agora, em 22 de outubro de 1844, Deus envia o terceiro mensageiro. Ellen G. White diz que é o mais poderoso de todos os anjos, primeiros escritos. E agora, naquela manhã de 22 de outubro, Deus agora chama aqueles dois homens para ser os primeiros representantes daquele terceiro anjo. Então Deus agora faz com que a igreja adventista surja naquele milharal, naquela manhã. Ali surgiu a igreja adventista, surgiu um movimento glorioso, um movimento santo, um movimento cheio do poder do Espírito Santo, um movimento cheio da graça, um movimento que iria abalar e vai abalar o mundo. Tudo bem. Essa igreja, aquele movimento, aquele povo santo, povo fiel, obediente, eles entenderam e compreenderam com o desenrolar da mensagem. Eles sabiam o que era a mensagem da justificação pela fé. Eles entenderam o que eram as três mensagens angélicas. Eles compreendiam. Eles não eram Laodiceia. A igreja adventista do sétimo dia jamais surgiu como Laodiceia. O movimento de Laodiceia jamais iniciou em 1844. Nunca. Aquela igreja, aquele povo representava o movimento de Filadélfia, amor fraternal. O livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, História do Adventismo, é um livro que confirma o que eu estou falando. Não só ele, eu poderia citar outros e mais, sim. O Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 1. Olha, essa série de vídeos com respeito a Laodiceia, quando iniciou, tem 3 ou 4 vídeos no canal. Se vocês desejam compreender melhor o tema,
vá ao canal Despertar e procure esses vídeos que você vai entender o assunto. Ellen G. White diz o seguinte, em 186 de volume 1, ela diz assim, ela escreveu esse texto em 1859. 1859, o título do capítulo é A Igreja de Laodiceia. Diz o seguinte, foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente. Certo? Se você for ver mais um capítulo e outros capítulos, vai entender que em 1859, aquele movimento entrou no estado de Laodiceia. Miserável, desgraçado, pobre, cega e nu. Então, esse foi o estado que a igreja agora se tornou, que o movimento adventista havia se tornado. E o anjo daquela igreja, o anjo de Laodiceia, representando o ministério adventista. O anjo de Laodiceia representa o ministério adventista. O ministério da igreja adventista do sétimo dia. O anjo é miserável, o anjo é cego, o anjo é manco, o anjo anda nu. O anjo não tem nada para dar a ninguém. Ou seja, então, o que foi que aconteceu à igreja adventista? O anjo, o ministério dessa igreja, ela confundiu lei com o evangelho. Ela proclamava a lei, proclamava as regras, proclamando reforma para a saúde, proclamando outros temas, pensando o movimento que estava proclamando o evangelho eterno. Então, aqui está um resumo, do que a igreja se tornou. E hoje essa igreja, esse ministério, ele está nesse estado. E a profecia diz que o ministério, o anjo da igreja de Laodiceia, ele não vai se arrepender, ele não vai buscar os 3 elementos que compõem o evangelho eterno, que é ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio. Ele não vai. A profecia mostra, dentro de Ezequiel capítulo 9, que o anjo de Laodiceia será o primeiro a receber as 7 últimas pragas. Não vai ser o Papa de Roma, não vai ser o presidente dos Estados Unidos, mas sim o anjo de Laodiceia, o ministério da igreja adventista do sétimo dia. Tudo bem. Então agora Deus chama em 1888 esses homens para dar uma mensagem, para trazer a igreja adventista ao ministério aquilo que havia perdido, que era o evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas. Então agora Deus deu àqueles 2 homens essa incumbência de proclamar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, trazer de volta ao movimento adventista o meio pelo qual todos nós seremos salvos e alcançaremos a completa vitória sobre o diabo, a carne e o mundo. Eles trouxeram aquilo que vai nos preparar para receber chuva temporã e serôdia. Ele vai nos preparar para recebermos o selo de Deus em nossas frontes, se assim for da vontade de Deus. Ou então que venhamos descer o pó da terra. Então agora Jones e Wagner, eles trouxeram a mensagem dos 2 concertos, ou as 2 alianças. Por quê? Para mostrar ao movimento adventista um paralelo, mostrando a eles que eles tinham entrado no velho concerto, que eles estavam no velho concerto, que eles não estavam no novo concerto, que eles estavam naquele concerto em que o povo, com medo, fez com Deus, certo? Foram eles que fizeram com Deus, não Deus que fez com eles. Então, nós iremos fazer uma leitura do livro Patriarcas e Profetas, porque a página 300, a página 373. Nós iremos não ler todas as páginas, nós iremos ler alguns parágrafos dessas páginas. Iremos ver, mostrar
que quando aquele povo se levantou e disse: tudo que o Senhor mandar nós faremos, aquilo não era um coração justificado. Aquilo não era o que Deus queria. Não, porque aquele povo falou com medo. Ali quem estava falando era um pecador miserável, o ego humano que estava prometendo a Deus. Era o ego humano que estava prometendo a Deus. E de forma nenhuma, Ellen White chegou a afirmar que a pronúncia daquele povo naquele momento era algo que agradava a Deus. E que nós deveremos repetir dessa forma para agradar a Deus. Até hoje, nós como igrejas temos repetido as palavras que aquele povo pronunciou lá naquele Monte Sinai com medo de Deus. Até hoje nós temos prometido: tudo que o Senhor pedir nós faremos. Tudo que o Senhor manda nós iremos fazer. Certo? E a única coisa que nós temos feito é desagradar a Deus. Vamos fazer a leitura então. Assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna e a outra provisória e temporária, assim há dois concertos. O concerto da graça foi feito primeiramente com o homem no Éden, quando depois da queda foi feita uma promessa divina de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. A todos os homens este concerto oferecia perdão e a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé em Cristo. Prometia-lhes também vida eterna sob condição de fidelidade para com a lei de Deus. Assim receberam os patriarcas a esperança da salvação, o concerto que Deus fez com o homem lá no Éden. Este mesmo concerto foi renovado a Abraão na promessa: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 22, versos 18. E confiou em Cristo para o perdão dos pecados. Olha só, e Adão confiou em Cristo. Adão não Abraão não dependeu de si. Ele dependia exclusivamente de Jesus. Continuemos. Se bem que este concerto houvesse sido feito com Adão e renovado a Abraão, não poderia ser ratificado antes da morte de Cristo. Existira pela promessa de Deus desde que se fez a primeira indicação de redenção. Fora aceito pela fé. Contudo, ao ser ratificado por Cristo, é chamado de um novo concerto. A lei de Deus foi a base deste concerto, que era simplesmente uma disposição. Então aqui está o porquê que ele é chamado de um novo concerto, sendo que ele é mais velho do que o velho concerto. Nós iremos depois fazer uma leitura no livro Como Ser Realmente Feliz, e o autor do livro ele esmiuça esse tema de uma forma maravilhosa. Que Deus seja louvado. Outro pacto chamado nas Escrituras o Velho Concerto foi formado entre Deus e Israel no Sinai e foi então ratificado pelo sangue de um sacrifício. O concerto abraâmico foi ratificado pelo sangue de Cristo e é chamado o segundo ou o novo concerto. Tudo bem, mas se o concerto abraâmico continha a promessa da redenção, por que se formou outro concerto no Sinai? Por quê? Por que se formou? Ela continua. Em seu cativeiro, o povo, em grande parte, perderam o conhecimento de Deus e os princípios do concerto abraâmico. Libertando-os do Egito, Deus procurou revelar-lhes seu poder e misericórdia, a fim de que fossem levados a amá-los e confiar nele. Trouxe-os ao Mar Vermelho, onde, perseguidos pelos egípcios, parecia impossível escapar, a fim de que se compenetrassem de seu completo desamparo.
e da necessidade de auxílio divino. Então lhes operou o livramento. Assim eles se encheram de amor e gratidão para com Deus e de confiança em seu poder para os ajudar. Ele os ligar a si na qualidade de seu libertador do cativeiro temporal. Havia, porém, uma verdade ainda maior a ser-lhes gravada na mente, diz Ellen G. White. Que verdade? Da excessiva pecaminosidade de seu próprio coração, de sua completa incapacidade para com si mesmo prestar obediência à lei de Deus e de sua necessidade de um Salvador. Tudo isto deveria ser-lhes ensinado. O povo de Israel, eles não compreendia a pecaminosidade de seu ser. Eles haviam passado 400 e poucos anos em Egito. Ali eles haviam perdido completamente a noção do Evangelho, havia perdido de vista o concerto que Deus havia feito com Adão, o concerto que Deus havia renovado com Abraão, o concerto que Deus havia feito com o seu povo no passado. Então Deus queria dar-lhe àquele povo uma lição, mostrar a eles que o homem de si mesmo não tem capacidade de obedecer a Deus. Continuemos. E Deus os levou ao Sinai, manifestou sua glória, deu-lhes sua lei, com promessas de grande bênção, sob condição de obediência. Êxodo capítulo 19, versos de 5 a 6. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. O povo não compreendia a pecaminosidade de seus corações e que sem Cristo lhe era impossível guardar a lei de Deus e prontamente entrar em concerto com Deus. Olha só, o povo entrou em concerto com Deus, o povo ficou desesperado, com medo. Continua. Entendendo que era capaz de estabelecer sua própria justiça, declaram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, nas palavras que o povo pronunciou a Deus, tudo que o Senhor tem mandado, nós faremos, Ellen G. White chama de justiça própria. Trapos de imundícia. Ela diz que ali foi o eu miserável, eu pecador, a carne, que se pronunciou. Certo? As promessas, as palavras ali não agradaram a Deus. Vou repetir. E prontamente entraram em concerto com Deus, entendendo que era capaz de estabelecer suas próprias justiças, declararam: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Êxodo capítulo 24, verso 7. Continuemos. E agora, vendo sua índole pecaminosa e a necessidade de perdão, foram levados a sentir que necessitavam do Salvador, revelado no concerto abraâmico e prefigurado nas ofertas sacrificais. As condições do velho concerto eram obedecer e viver. Cumprindo os estatutos e juízo, o homem viverá por eles. O novo concerto foi estabelecido com melhores promessas do perdão dos pecados e da graça de Deus para a renovação do coração, e levá-los à harmonia com os princípios da lei de Deus. Em vez de cuidarmos em estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados, sua obediência aceita em nosso favor. Então o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá os frutos do Espírito. Mediante a graça de Cristo, viveremos em obediência à lei de Deus, escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como Ele andou. Então, nós olhamos aqui dentro do livro Patriarcas e Profetas, que o povo disse: tudo o que o Senhor mandar nós iremos fazer. Naquelas palavras, certo? Ali o povo estabeleceu o chamado velho concerto. O concerto das obras, o concerto da justiça própria,
a tentativa de obedecer a Deus. Nós iremos dar continuidade e iremos ver como muitos têm ensinado essa mensagem de forma errada. E se nós não a compreendermos, também nós iremos perecer como muitos daquele povo do passado pereceu. Nós iremos comentar o livro do irmão Ovidio Zanella. A nova aliança, justiça pela fé na palavra, obediência pela fé, obras da fé, aliança do descanso. É mais antiga que a antiga aliança. Porque foi feita primeiramente no Éden, enquanto a antiga aliança foi feita cerca de 2.500 anos depois, no Monte Sinai. Deus promete e diz o que é necessário. Apenas Deus promete. O homem nada promete. O livro Boas Novas aos Gálatas, página 113, diz assim. Primeiro nós iremos ler Testemunhos para Ministro, página 456. O que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Justificação pela fé é Deus fazer no homem aquilo que o homem não consegue fazer em si mesmo. Não apenas pelo homem, mas no homem. Ou seja, Deus obrar justiça no homem. Aquilo que o homem não consegue fazer em si mesmo, obedecer à lei de Deus, guardar os mandamentos de Deus por si mesmo. Vamos ler Gálatas. O escândalo da cruz consiste em que a cruz é uma confissão da fraqueza e pecado do homem e de sua absoluta incapacidade para obrar o bem. Ou seja, a cruz é uma demonstração daquilo que o homem nunca conseguiu fazer. Obedecer à lei de Deus. A cruz é uma demonstração da fraqueza da carne humana. A cruz é uma demonstração que somente Deus pode realizar no homem o seu querer, o seu efetuar. Certo? Continuemos então. Tomar a cruz de Cristo depende somente dele para todas as coisas. É o que leva ao abatimento de todo orgulho humano. O homem gosta de sentir-se independente e autônomo, mas pregando-se a cruz, fica manifesto que no homem não mora o bem, em que tudo deve ser recebido como um dom. Imediatamente haverá alguém que se sinta ofendido. Então a cruz é uma demonstração da completa incapacidade do homem para obedecer à lei de Deus por si mesmo, baseada apenas em promessas de Deus. Porém, inimizade, Gênesis 3, versos 15. Gênesis 12, versos de 2 a 3. Te abençoarei. O novo concerto, o concerto que Deus fez com o homem lá no Éden, é um concerto de promessas. Ou seja, são as promessas de Deus ao homem. E tudo que o homem tem que fazer é crer, é aceitar, não prometer nada a Deus. Continuemos. Abençoar é igual a produzir obediência, pois Pedro afirma: para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Atos capítulo 3, versos 26. Então, a bênção de Deus é o apartar do mal. Quando Deus abençoa o ser humano, Deus está o apartando do seu pecado. Deus está dando vitória sobre o seu próprio ego. Nós confundimos muito, a palavra bênção, Devido hoje, essas igrejas apostatadas falam de tantas bênçãos que são tão abençoadas por Deus, que hoje nós adventistas também confundimos receber um carro, comprar uma casa, com as bênçãos do concerto eterno. Boas Novas aos Gálatas, página 103 diz: a bênção é a libertação do pecado, olha só, e a maldição é a paga do pecado. Considerando que a maldição revela a cruz,
O Senhor faz que essa mesma maldição proclame a bênção. O fato de estarmos fisicamente vivos, embora sejamos pecadores, nos assegura que a libertação do pecado é nossa. Imprimirei, Hebreus capítulo 8, versos de 8 a 12. Escreverei, Jeremias 31, versos 31 a 33. Ao encontrar no concerto, iniciando no novo nascimento, e não depois, significa livrar da condenação de estar sujeito à lei do egoísmo, isto é, à lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versos de 1 a 2. Significa escrever nas nossas decisões os princípios da lei do Espírito da vida. Romanos 8, 2. Isto é, a lei do amor. A fim de que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos sujeito à lei do egoísmo, e sim à lei do amor. Implantado no coração o princípio do amor, renovado o homem segundo a imagem daquele que o criou. Cumpre-se a promessa do novo concerto, porei as minhas leis em seu coração, e as escrevereis em seus entendimentos. Hebreus capítulo 10, versos 16. Caminho a Cristo, página 60. Esta promessa sempre se cumprirá quando, com fé, citamos a palavra de Deus no momento da tentação. Isto é, viver pela fé. É depender exclusivamente da palavra de Deus, das promessas de Deus. É permitir que a palavra de Deus cumpra em nós o seu querer e o seu efetuar. Meus irmãos, todos os mandamentos de Deus são promessas a nós. Tudo que Deus pede a nós, Ele cumpre em nós. Se assim o desejarmos, se assim o permitirmos, certo? Porque é Deus que realiza tudo em todos, segundo o seu bem-querer. Essa é a mensagem que Deus quer que compreendamos, certo? Que nós venhamos depender exclusivamente da espada do Espírito. A palavra de Deus, que ela seja enxertada em nossa mente. E aí sim, já não será mais produzida as obras da carne, mas sim os frutos do Espírito Santo de Deus. Que Deus assim nos conceda a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Nós iremos dar continuidade a esse estudo, a esse tema tão importante. E nesse momento nós iremos orar ao Senhor, pedir suas bênçãos, agradecer por tudo que tem feito a nós. Amém. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Que o seu Santo Espírito, segundo a sua graça e bondade, venha levar a mensagem ao teu povo. Que os corações sinceros venham, Senhor Deus, entender. E o Senhor venha, segundo a sua graça e bondade, abençoar este canal. Abençoar aqueles que acompanham e aqueles que ainda não acompanham o Senhor. Que o teu Santo Espírito venha colocá-los em contato com a verdade aonde quer que estejam. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.